Uma bomba saiu no mercado do futebol europeu hoje. Você já deve ter ouvido um certo ditado no futebol que diz que o trem do Real Madrid não passa duas vezes para um mesmo jogador. Entretanto, quando falamos de Mbappé, o fato é que parece que o trem do maior time do mundo passa na verdade ano após ano. O clube simplesmente não aceita tomar nãos e mais nãos do francês mesmo com propostas absurdas e parece que já virou então questão de orgulho. Só que dessa vez o presidente Florentino Pérez foi além e parece estar disposto a tudo. E quando eu digo tudo, isso inclui até mesmo se livrar do seu principal jogador na atualidade. Fica aí até o final que nós vamos te explicar toda essa história e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa grande polêmica que vem dando o que falar na Europa. Bem, eu acho que eu não preciso te dizer que o interesse do Real Madrid em Mbappé já não é de hoje. Entretanto, o curioso dessa história é a postura do francês perante as ofertas. Ele sempre deixou claro desde que apareceu para o futebol que o seu sonho é atuar no Real. Existem algumas fotos dele, quando ainda criança, com vários pôsteres do Cristiano Ronaldo no Real Madrid espalhados por seu quarto, e ele sempre deixou claro também querer seguir os passos do seu ídolo português no maior clube do mundo. Considerando apenas essa parte da situação, o que para qualquer um parece óbvio é que quando o Real chegasse com uma oferta boa, automaticamente Mbappé aceitaria, afinal estamos falando do seu grande sonho. Mas o francês opta por sempre fazer exatamente o contrário. Até hoje ele já recusou o clube em duas oportunidades diferentes. A primeira foi ainda em 2017, quando começou a se destacar no Mônaco e com propostas do clube merengue e do Paris acabou escolhendo permanecer pela França. Isso na época não deu muito o que falar, afinal o Real Madrid ainda tinha Cristiano Ronaldo, aquele time monstruoso que vencia todas as Champions, e o Mbappé ainda era um jovem de apenas 18 anos. Entretanto, em 2022 a coisa já foi diferente. Ele já era campeão do mundo e um jogador renomado com um altíssimo valor de mercado. Então, quando seu contrato com o Paris estava se encerrando e muitos jornais europeus conceituados já davam como praticamente certa a sua transferência para o Real, ele apareceu no Parque dos Príncipes lotado para anunciar que ficaria no clube por mais 2 anos e podendo renovar automaticamente caso quisesse por mais um, ou seja, até junho de 2024 e possivelmente até junho de 2025. Poucos dias depois, o Real manteve a sua tradição e foi campeão da Liga dos Campeões edição 21-22 e o Florentino Pérez apareceu e quando perguntaram a ele sobre o Mbappé, ele respondeu: "Pobre garoto, já deve estar arrependido". Uma resposta que na época transpareceu que ele tinha lidado bem com a recusa do francês e que um clube como o Real não se baseia em um só jogador e que portanto essa porta estaria então fechada para sempre. Mas como eu disse, esse novo contrato que ele assinou com o Paris em 2022 se encerra agora em junho de 2024 e agora no final de 23 ele deixou bem claro que não iria ativar a opção de renovação automática por mais um ano, ou seja, ele estaria livre no mercado em junho e novamente quem estaria lá avisando o jogador? Exatamente o mesmo Real Madrid que sempre quando é perguntado sobre tenta se colocar numa posição de quem já superou. Só que dessa vez as coisas parecem estar esquentando mesmo, pois segundo o jornal espanhol O Sport, Mbappé estaria disposto a sair do clube francês e já teria um acordo verbal com o Real para ser o novo jogador do clube a partir de junho e assim receber 70 milhões de euros anualmente, além de uma significativa comissão para sua mãe no valor de 125 milhões de euros. Tudo indica então que dessa vez ele não deixará a oportunidade passar e acertará com o Real Madrid para realizar o seu sonho. E convenhamos que pensando na sua carreira, essa é a decisão correta, visto que ele já ganhou dinheiro praticamente infinito nesses últimos anos no Paris e também será um dos mais bem pagos do mundo no Real. Entretanto, tudo isso tem um problema que se relaciona à bomba que eu comentei lá no começo. O Mbappé, quando atuava com Messi e Neymar, já tinha deixado claro milhares de vezes que odeia jogar como centroavante e atualmente essa é exatamente a posição que está faltando no Real Madrid. O que nos leva à pergunta: como ele seria encaixado no clube então? Será que o Florentino realmente pagaria tudo isso para ele jogar numa posição que ele odeia e não rende tanto? Será que ele mesmo aceitaria mudar de clube para fazer essa função? E é claro que a resposta é não. O Mbappé só gosta de jogar como ponta esquerda, posição onde hoje atua ninguém mais ninguém menos que Vinícius Júnior. E como é que o Real pretende resolver isso então? Se liga aí no que está sendo passado pelo jornal Sport lá na Espanha. Florentino Pérez acredita que Kylian Mbappé é o melhor jogador do mundo em sua posição e por isso Vinícius Júnior está em segundo. O presidente de Madrid não está 100% convencido que Vini Júnior deve continuar, e isso se deve pelo seu comportamento. O clube parece estar se esforçando para controlar
controlar um jogador que em campo se transforma para ser o centro das polêmicas, o que não vem agradando o presidente. Além disso, sua venda ajudaria a financiar a contratação de Mbappé. Se Kylian Mbappé assinar pelo Real Madrid, Vini Júnior ficará em segundo plano no clube e assim inevitavelmente deve ser vendido. Ou seja, toda aquela história que você está acostumado a ouvir de que o trem do Real Madrid só passa uma vez e que o Vini Júnior dentro do clube é intocável acaba indo pelo ralo. Para ter Mbappé vestindo as cores desse clube, Florentino Pérez está disposto a tudo. Outro fator que reforça essa notícia é que nos últimos dias saiu uma matéria pesada lá na Inglaterra que o Manchester United, agora que está sob posse do novo dono Jim Ratcliffe, o homem mais rico da Inglaterra, quer começar uma revolução para voltar aos tempos de glória do clube e assim estaria disposto a ir com tudo para contratar Vinícius Júnior, podendo então oferecer até de 150 a 200 milhões de euros ao Real Madrid pelo brasileiro. Para você ter uma noção melhor, convertendo para a nossa realidade aqui no Brasil, esses valores se equivalem de 800 milhões a quase 1 bilhão de reais pelo craque. Segundo essa mesma fonte inglesa informa, os valores agradam ao clube espanhol. Ou seja, a notícia basicamente é essa: o Real aceitaria se livrar do Vini se for para ter o Mbappé, até porque ambos não podem jogar juntos visto que atuam na mesma posição e isso é um fato. Kylian Mbappé e Vinícius Júnior não podem estar juntos no mesmo time. O Mbappé, como eu disse, já deu declarações passadas e arrumou problemas no PSG quando foi obrigado a jogar de centroavante e sempre deixou claro que gosta de jogar na França com Giroud, pois ele faz essa função que ele odeia. O francês gosta da ponta esquerda e é exatamente onde o Vinícius joga e sempre jogou, e é claro, qualquer um que acompanha sabe que o brasileiro não tem aptidão também para jogar como centroavante, ou seja, ambos juntos no Real Madrid não tem a menor chance de dar certo. E dando a minha opinião sincera agora, eu acredito que caso o Real Madrid realmente escolha fazer isso, será um grande erro, visto que o Vini já é um jogador consolidado no clube e que vem entregando praticamente 40 a 50 participações em gols toda a temporada. O Mbappé pode chegar a render mais? É claro que pode, mas também pode render menos, ou seja, por mais que o francês seja um craque, é trocar um jogador que já vem dando certo por um que pode ou não dar certo. Eu acredito que focar em Haaland seria uma contratação muito melhor para o Real Madrid, visto que centroavante é uma posição que está em falta no time e poderiam assim investir simplesmente no melhor da atualidade nessa posição, que é ainda muito novo e que poderia assim então desempenhar em alto nível pelo clube merengue por muitos anos. Mas se tem um clube, mais especificamente um homem que não podemos duvidar de tomar grandes decisões, esse alguém é o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Ele é bem conhecido por sempre optar pelo melhor para o clube e não deixar o emocional pesar em nada. E veja bem, eu não estou dizendo que o Mbappé seria melhor para o Real do que o Vini, mas se ele, na cabeça dele, enxergar dessa forma e concluir que os dois não podem mesmo jogar juntos, o que é meio óbvio, com certeza não terá medo de fazer uma operação desse tipo. Vale lembrar que ele não teve pena de se livrar de ídolos históricos do clube quando atingiram idades mais avançadas, e exemplos disso não faltam, como Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Casemiro e Benzema. Todos esses jogadores eram lendários no clube, multicampeões, e assim que atingiram uma certa idade, Florentino não teve pena de se livrar ou deixar sair. Então eu realmente não duvido nem um pouco disso acontecer. Por um lado seria bom, pois o Vini não teria mais que lidar com o racismo que sofre na Espanha e que parece infelizmente nunca ter fim, visto que as autoridades de lá não criam punições rigorosas. Mas por outro, seria triste ver a sua história, que quem acompanha sabe que não começou nada fácil no Madrid, seria interrompida assim. Mas bem, tudo isso é apenas a minha opinião e agora a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: o que você acha disso tudo? O Mbappé realmente é o melhor do mundo na posição e por isso o Real Madrid de fato estaria acertando se livrasse de Vinícius Júnior para contar com ele, ou assim como eu, você acha que trocar o certo pelo duvidoso é uma operação muito arriscada, principalmente considerando alguns problemas de vestiário que o Mbappé já teve na carreira? Concorda que trazer o Haaland e não o Mbappé agregaria mais à posição que o time precisa hoje? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver.